E aí, meus amigos, o meu nome é Brandon. Hoje eu gostaria de estar trazendo para vocês um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo trazer nesse meu canal. O que acontece? Eu quero que esse vídeo soe mais como uma conversa entre eu e você, então eu não vou me preocupar muito com edição e essas coisas mais sofisticadas. Só vou deixar rolando uma gameplay de fundo e a gente vai trocando uma ideia por aqui. Enfim, bora lá pro conteúdo. Existe um comportamento destacado na internet que eu pessoalmente sempre achei um tanto quanto curioso. Trata-se da admiração exagerada que alguns têm por outras pessoas que possuem algum atributo especial. Pode ser um talento para música, um talento para atuação, pode ser alguém que é bom com esportes, alguém que é famoso por qualquer motivo que seja, ou até mesmo para figuras políticas. Primeiramente, vamos começar com as questões mais elementares. O que é a idolatria? Segundo o pai dos burros, o Google, idolatria é o ato de cultuar ou adorar ídolos, sejam imagens, pessoas, objetos ou ideias, colocando tudo isso no lugar de Deus ou de algo superior. Só com essa definição, já podemos ter uma noção do quão grave isso é. No livro de Êxodo, no capítulo 20, os versículos 3 e 4 dizem: "Não tenham outros deuses além de mim. Não faça para você imagem esculpida, nem representação de algo que há nos céus, em cima ou na terra, embaixo ou nas águas abaixo da terra." A idolatria é algo tão pesado que ela só é condenada no primeiro mandamento bíblico: não terás outro Deus além do único verdadeiro. Eu mesmo já frequentei o meio religioso por vários anos da minha vida, e eu nunca vi ninguém idolatrando a Deus igual esse pessoal que aparece na internet idolatrando políticos e famosos. No nosso Brasil baronil, acontece um fenômeno um tanto quanto curioso. Nós somos profissionais em tornar as pessoas mais inúteis e superficiais em pessoas famosas, cheias de seguidores e de grana. Em alguns casos, até pior do que isso, pessoas que cometem crimes viram celebridades da noite para o dia. E ai de você se fizer alguma crítica a esses abençoados com o amor dos bochileiros. O culto às celebridades aqui nesse país é algo tão nítido que programas como o BBB e a Fazenda são os maiores sucessos da TV aberta. E meu amigo, me escuta aqui, cara. Se você assiste algum desses programas, cara, vai por mim. Repense as suas formas de entretenimento. Assista outra coisa, cara. Um filme, uma série, qualquer coisa é melhor do que esses programas. Te falo isso porque eu quero o seu bem, viu? Eu até consigo compreender que algum desses famosos de fato tem talentos natos. Alguns são ótimos jogadores de futebol, outros têm um dom para a comédia, a música, para o teatro. Por essas características, eles podem sim serem admirados. Mas agora, sair na mão com um colega seu só porque ele falou que o Neymar só cai? Cara, isso é meio extremista, né não? Poxa, tu só ficou bravo porque o cara falou a verdade? Falando um pouquinho sobre pessoas famosas, eu vou contar uma história aqui pra vocês. Em uma antiga empresa em que eu trabalhava, eu conheci um cara mais ou menos da minha idade. E esse cara, ele era muito gente boa. A gente conversava sobre basicamente tudo. Esse rapaz morava junto com sua namorada na época, o que é algo bem corajoso na minha opinião. Um dia, conversando sobre assuntos aleatórios, ele me falou sobre o falecimento do artista Moonbin. Eu acho que é assim que se pronuncia. Cantor e dançarino da banda sul-coreana Astro K-pop. As investigações levaram à conclusão que Moonbin acabou colocando um game over na própria vida, digamos assim. Um acontecimento muito trágico, de fato. Porém, algo me chamou a atenção quando esse meu conhecido estava me contando sobre isso. Ele me disse que a namorada dele, que era uma grande fã da banda, chorou loucamente pela morte desse cantor. Ele me disse que ela entrou em prantos, quase como se fosse alguém da família dela que tivesse acontecido isso. E sério, cara, eu me lembro que enquanto ele me contava isso, me veio na garganta, velho. Eu segurei pra não falar alguma coisa como: se fosse você que tivesse ido de arrasta, eu duvido que sua mina iria chorar tanto assim. É claro que eu não falei isso, né? Mas a vontade veio. E como veio? O pior tipo de idolatria, na minha opinião, é a idolatria a políticos. Um político não passa de um outro funcionário público, eleito pelo povo para servir ao povo, em teoria, né?
A diferença é que alguns desses servidores são tratados como santidades supremas. Essa adoração que o pessoal faz a essa classe de pessoas é totalmente incompreensível para mim. Muitas pessoas transformam o churrasco em família em um barraco a céu aberto. Familiares deixam de se falar só porque um vota no candidato de direita, o outro no de esquerda. Enquanto isso, os que foram eleitos estão lá vivendo do bom e do melhor, rindo junto da nossa cara. Entra presidente, sai presidente e a nossa nação não melhora, pelo menos não pra gente. Fora que essa classe de pessoas privilegiadas podem fazer literalmente o que quiserem, porque sempre vai ter gado cego para defender as ações deles. Nietzsche tem um livro muito famoso que casa muito bem com esse assunto que estamos conversando. Ele se chama Crepúsculo dos Ídolos. O termo ídolos no título desse livro não diz respeito apenas a estátuas ou a deuses falsos, mas sim a ideias, crenças, valores e também pessoas que são colocados acima de qualquer crítica por uma legião de seguidores. Vivemos numa cultura que incentiva a idolatria o tempo todo. Pessoas são transformadas em símbolos, em modelos absolutos de vida, de moral e de sucesso. Essas mesmas pessoas deixam de serem vistas como seres humanos falhos e imperfeitos e passam a ocupar um pedestal. O problema é que, quando alguém é colocado nesse lugar, qualquer pensamento crítico passa a ser visto como ataque ou inveja. É muito mais fácil você concordar com as opiniões do influenciador X só porque você gosta e segue ele. Quando isso acontece, você começa a terceirizar suas opiniões e crenças, inconscientemente. O livro de Nietzsche é um alerta contra esse tipo de comportamento. Nietzsche argumenta que toda vez que uma sociedade cria ídolos, ela também cria a cegueira coletiva, porque ídolos não erram e não são contraditórios. Pelo menos não os ídolos verdadeiros. E quando esses supostos ídolos inevitavelmente cometem algumas gafes, simplesmente porque são seres humanos, a decepção é grande. Quando você idolatra alguém, você entrega poder, entrega sua capacidade de julgamento, sua autonomia e, em muitos casos, sua identidade. Você começa a repetir frases, opiniões e comportamentos que não passaram pelo seu próprio julgamento, apenas porque vieram de alguém que você considera superior, ou simplesmente de alguém que você só gosta de assistir. Hoje não idolatramos apenas filósofos ou líderes religiosos, mas artistas, políticos, empresários e influenciadores. Pessoas comuns, com falhas comuns, são tratadas como referências morais e absolutas. E quanto maior for a idolatria, maior será a frustração quando essas mesmas pessoas mostrarem que não são tudo aquilo que imaginávamos. O ponto central não é que você não possa admirar ninguém. A admiração é diferente de idolatria. Admirar é reconhecer qualidades sem perder a capacidade de crítica. O livro de Nietzsche diz que nada, nem ninguém é digno de ser elevado a um pedestal onde não existem questionamentos e críticas. Ele nos convida a, ao invés de terceirizar o nosso senso crítico a pessoas que geralmente também não têm senso crítico, o melhor é assumir o risco de ter suas próprias opiniões, crenças e valores. Quando eu falo pare de idolatrar pessoas, eu não quero dizer ser indiferente a tudo e a todos. Existem sim vários artistas profissionais que já fizeram feitos admiráveis. Porém, quando você passa da linha do admirável, você corre o risco de cair na idolatria. Ninguém, repetindo, absolutamente ninguém é tão perfeito quanto você pensa que é. Todo mundo é um pecador sujo e imundo. Por isso, nunca coloque uma outra pessoa em um pedestal. Caia na real, meu parceiro. Todas essas classes de pessoas que eu citei no vídeo, cantores, jogadores de futebol, políticos, eles não sabem da sua existência. E mesmo se eles te conhecessem, eles não dariam a mínima para você. Faça um outro exercício mental. Pegue aquele famoso que você tanto gosta. Destrinche a vida dele inteira. Eu duvido que não terá ao menos um único momento da vida dessa pessoa em que ela não fez coisas deploráveis. Essa mesma pessoa que adora pagar de santa na internet. A regra é clara: se é ser humano, então não é digno de idolatria alguma. Então, se você é uma pessoa que adora acompanhar a vida de famosos,
Eu realmente sugiro que comece a parar de dar atenção a pessoas que não sabem da sua existência e dê mais atenção a você mesmo e aquelas pessoas que estão ao seu lado. Porque no fim, são essas mesmas pessoas que realmente importam na sua vida. O meu nome é Brandon e este é o seu refúgio digital.